Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila do Papo de Salão com meu parceiro do lado esquerdo do peito, o Bernini Fernando, também da Socila, mais conhecido como Esse Cara Sou Eu. A pessoa tá meio clichê, sou eu, esse cara sou eu. La então. garantia sou eu. E que frase do eterno Roberto Carlos, né? É, Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, mas no caso não, dessa vez Mas quem que é o cara que tá com a gente aqui, afinal de contas, Fernando? Então, a gente tá com um nome de peso aqui hoje, senhor Carlos Cruz, ponto digital, tá? Já vou passar logo o Insta do cara, porque o cara é fera na área, além de consultor, né? É um cara com uma vivência gigantesca na área de inovação e marketing. Nós vamos descobrir agora, nós vamos dar um baculejo nele, né? Eu não sou desses não. Eu vou dar aqui, eu vou sacudir. Carlos Cruz! Quem és tu, meu caro? Conte pra gente. O nome já diz tudo, né? No Instagram, @digital. Já entregou a veia do negócio. Estrategista digital. O que é um estrategista digital? É um cara que está olhando para o negócio, para criar estratégias ali, para impulsionar crescimento, lucro, ter um negócio lucrativo aí por décadas. Então, o papel hoje de um estrategista digital é esse: criar estratégias olhando para passado, presente e futuro. Boa, mas isso aí é o você de hoje. Aqui a gente quer saber o de antes. Como que você ingressou nesse universo? De onde que você saiu? Como que você entendeu que você tinha essa veia, grande Carlos? Eu tive a grande felicidade de começar minha carreira no digital. É mesmo? 1995. Ih, o cara é lá do chat da UOL. 95, cara. Eu quero saber qual que era o nickname dele. Mentira, era o Terra e UOL em 95, era tudo mato, UOL. Cara. Eu falo que todas as pessoas... Vamos ver se você sabe. Qual que era o seu, então? Seu nickname? O meu era o mais do Texas. Dudu. É mesmo? O meu era simples, Dudu. Dudu. Olha que massa, cara. Eu digo que em algum momento da vida alguém já utilizou algum produto que eu estive envolvido ou desenvolvido zero desde 95. Olha aí. Cara, e é uma época maravilhosa da internet, né? Fantástica, fantástica. Aquele barulho ali do acesso de AUP, pelo amor de Deus. Nossa, dá uma saudade. Que era bom. Não, enquanto você mandava barulho, uma imagem, né? ficava esperando ela carregar, ela vinha. Eu não tenho saudade dessas coisas não, cara. Eu gosto do negócio mais rápido, a banda mas larga. Era bom demais. Não, era Clicou bom. e pronto. Mas era um ambiente um pouco diferente do que é hoje, né? Porque Muito, hoje bastante. É 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, naquela coisa era tudo mais pensado, era tudo mais focado, Sim, era o trabalho. sim. Você tinha tempo para fazer as coisas, né? Tinha. Hoje em dia as pessoas estão ganhando volume, vai tocando tudo e o que virar, virou. E o que virar, virou. Então, assim, a tecnologia, ela proporcionou cada vez mais isso, né? Essa possibilidade de você executar mais atividades e acaba que você perde um pouco o foco, essência. Eu vejo hoje muitos negócios perdendo a essência. A essência é aquilo que move. Que move. Tá, mas vamos lá. Você não foi dessa história, não. Você começou lá atrás, 95. 95. Como desenvolvedor, programador, o que você era nessa época? Eu era analista de sistema, eu trabalhava já na parte de segurança. Eu iniciei trabalhando com segurança da informação dentro do UOL. Mas esse foi o seu curso de, assim, ó, eu vou formar para isso, ou não? Não, eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? E ainda eu não tinha faculdade, eu não tinha entrado na faculdade. Sim. Então, assim, aquela época era uma época de transformação gigante. Então, assim, eu ganhei aquele CDzinho do UOL. E eu lembro falei demais assim, da banca de revista? Da banca de revista, né? Aquele CDzinho que você instalava e tinha acesso lá dos 30 dias. Eu peguei aquele CD e falei assim, eu vou trabalhar no UOL. Que massa, cara. Então você era o cara de Mas antes disso você mexia com o quê? Eu fiz um curso técnico, né, a parte de elétrica no Senai. Então, legal. Assim, eu já tinha um certo envolvimento com Você gostava de tecnologia? Sempre, a vida Mas ainda toda. o digital, ainda como era muito novo, ainda você não imaginava esse universo. Não imaginava. Eu pensava ali que eu ia utilizar, né, da parte aí da parte elétrica para
da manutenção em computador, televisão, naquela época. Muito mais hardware do que software. Muito mais Entendi. mais hardware do Só que depois software. você entrou no universo que você falou, peraí, isso aqui é a pontinha do iceberg. Mudou completamente. Falei assim, peraí, não dá para eu ficar continuando aqui, mexendo nessa atividade, eu estou enxergando aqui um universo muito maior. Porque isso aqui vai abrir portas, assim, todas as empresas vão querer ter um acesso à internet, todo mundo vai querer Cara, ter... você já tinha essa visão naquela época? Naquela época. Poxa, é bem estratégico mesmo. Naquela época. Mas qual que foi a virada de chave de usar um CD da UOL e trabalhar em segurança digital na UOL? Qual que foi o gatilho ali que te levou para isso? Porque eu já trabalhava em casa, né? O fuçador de computador, né? O Severino? O menino que fica ali o dia inteiro no computador e mexe aqui, clica ali. Então, assim, desde cedo eu comecei a descobrir determinadas coisas que aí eu peguei esse conhecimento, bati na porta do UOL. Ele tinha, na época, estava inaugurando... Tinha um escritório aqui em BH? Tinha, estava inaugurando na época um escritório aqui em BH. Você chegou na hora certa. Cheguei na hora certa. Bati na porta e falei, olha, eu tenho esse conhecimento e posso ajudar vocês a crescer dessa maneira. Contratação imediata. Na hora. E o que a UOL vendia na época? Qual que era o produto da UOL? Acesso à internet. Só isso? E as Só notícias? isso. Era um portal só para chamar a atenção. Isso aí era o gancho dele, Isso foi né? depois. O início, né, de todos os provedores... Era obrigatório ter um portal de conteúdo, né? Sim, para você acessar a internet, você tinha que ter lá sua conta para liberar para você navegar. Então, só que naquele início... O foco não era conteúdo, não era ter um portal que eu vou levar notícias aqui. Era ter usuário. Era ter usuário. Era o que era a base. E aí você falou uma coisa assim muito importante. Era ter usuário. Até que vieram os provedores gratuitos. Zipmail. E aí foi uma grande... E aí foi uma grande virada. Mas fizeram um lobby ferrado aí na época, né? Sim, sim. E aí foi uma grande virada. Zipmail, IG. E aí nós falamos assim, vamos quebrar. Vamos quebrar, porque a fuga em uma semana, cancelamento de usuário, foi assim, gigante. Nós perdemos mais de 60% da base de assinante em uma semana. E o que era o diferencial da UOL nessa época para as pessoas ficarem? E aí sim que nós começamos com as notícias, com novas soluções para garantir que... Não, mas espera aí, o IG não tem isso e eu tenho aquilo ali no UOL. Por que eu vou mudar? Eu lembro que tinha partes exclusivas dos sites para assinantes da UOL, né? Era exclusivo para os assinantes da UOL. E aí nós começamos com esses pacotes de serviços, produtos e serviços diferenciados para fidelizar melhor ali o cliente e garantir que a gente ia conseguir manter a nossa base de assinantes. E era uma briga gigantesca entre UOL e Terra, cada um, se não me engano, o Terra fechou. Terra, IG. Não, UOL e Terra, cara, também era poderoso pagos, demais. eu acho que o IG era o maior daquela época, não era? Não, o maior sempre foi o UOL. Sempre foi o UOL? Sempre o UOL foi a maior base de clientes. Isso em território nacional? Em território nacional. Qual foi o pico que vocês chegaram a ter? Nós já chegamos a ter... logo foi... De 99 para 2000, que eu acho que foi o grande boom da tecnologia, assim, de transformação. Foi aquela virada, digital, né? E eles falaram que ainda ia virar aquele bug do milênio. Sim, nós chegamos a ter... não lembro, assim, exatamente dos números, mas, assim, a base... Era bem significativo. Mas aí o Carlos Cruz nasceu lá naquela época. O UOL dá conversa para uma semana, né? O UOL, Terra, internet nos anos 2000, é uma loucura. Aquilo foi uma loucura. O saudosismo das pessoas também, né? Ali dos seus 35, 45 anos. Seus DX4, 100. Pentium 100 na época, né? Pentium 100. Por aí vai. Mas o que o Carlos Cruz, ele foi lá o cara da segurança do UOL, trabalhou com o UOL. E da onde que você... Qual que foi a sua transição ali para inovação e marketing? Trabalhando lá dentro, né? Vendo essa crescente de produtos e serviços. A gente tinha que manter a base. E a todo instante a gente era assim, né, pressionado para... Os maiores, gente, vocês têm que criar novos produtos, novos serviços. Olha o Terra aproximando da nossa base de cliente. E aquilo ali eu comecei a entender de negócio e cliente. A ouvir o cliente, entender cenário externo, mercado de uma forma geral, e aí sim
trazer isso para dentro de casa e criar produtos e serviços aderentes à demanda e necessidade do cliente. Esse ponto aí é o foi marketing a virada. puro, né? Foi. Isso lá em 2000. E que não era aplicado nesse mercado ainda. Não. Ninguém falava em marketing na internet. Não tinha nada disso. Não tinha nada. E Então, internet assim, naquela época também era o que? Era entretenimento ou não? Nem entretenimento, era 100%. Eu lazer. ia falar manivela aqui, né? Mas era. Mas era lazer. Pessoal, Era. não tinha tempo ocioso, vou pra lá. Sim, então assim, e aí, pro chat da a UOL. partir de 2000 que realmente começou e-commerce, venda online, e aí sim a mente da gente começou a falar assim, Meu Deus isso do aqui céu. é gigantesco. A Playboy, ela revolucionou o modelo de negócio no online naquela época. No online. E eu acho que quem que pegou eles foi o UOL, né? Foi o UOL. Então, assim, era um mercado, assim, gigante. E aí, lá dentro, inserido, né, vendo isso tudo acontecer, eu falei assim, é aqui que eu vou Nadar de fincar meu braçada. pé e Vou garantir o leite das criar- crianças. e criar minha transformação. Aí que eu procurei a formação, fiz sistema de informação e depois vários cursos aí para E qual que é seu business principal hoje? Hoje é consultoria para empresas para entrarem nesse mundo digital, criarem ali através da inovação, né? Eu utilizo a inovação como a base da minha metodologia, que é olhar para dentro dessas empresas, pequenas, médias e grandes, o que elas estão fazendo hoje e como que a gente pode conectar a essência dela com a demanda hoje externa. Literalmente, então, você vai pegar a dor que você vivenciou no UOL, que foi um Sim. desespero absurdo, na hora que todo mundo começou a fazer coisas que vocês não estavam fazendo, e houve uma digitalização dentro da própria digitalização, porque antigamente vocês vendiam um produto que de repente eles começaram a dar de graça. E quando você faz essa conexão entre do que uma empresa é no mundo real e para o mundo digital, e se de realmente, fato, ela está alinhada com isso, ela tem prosperidade, ela tem crescimento. Tem. E o que você falou, acho que é muito legal e eu concordo com você. Aquela empresa que ela é no real uma coisa e no virtual ela é outra coisa, ela mesmo se consome e ela mesma sai do mercado. Então o grande trabalho hoje desse estrategista ou de você é fazer uma anamnese daquela empresa no real e transferir ou fazer uma transição dela para o virtual, seria isso? Digital. Para o digital. Eu acho que hoje eu defendo a frase que o Bill Gates falou lá em 98, quando ele lançou o Windows 98 e já estava lá com o pensamento com o Windows 2000 que revolucionou todas as empresas. Que era, toda empresa, ou ela está fazendo negócio na internet ou ela vai estar morta. Então essa foi uma frase no lançamento do Windows 98 que marcou aquela geração e falou assim, mas o que esse cara está falando, né? Quem que é esse cara? O que ele está falando? Qual que é esse cenário que ele está vendo lá na frente que a gente ainda está assim, patinando aqui? E foi isso, essa grande transformação. Então, o que é inovação dentro dessa metodologia que eu construir, né, resgatando lá dentro do UOL, quando o IG e os provedores gratuitos tentaram matar o UOL, aí eu falo que um pouco da minha metodologia, da estratégia é mate o seu negócio todos os dias. Como? Quais são as possibilidades que podem Teoria da acontecer, sobrevivência, né? Sim, que vai matar o meu negócio. E aí você vai ser mais forte que isso. E através do mate o meu negócio todo dia, você encontra ali milhares de oportunidades. Então vou te dar uma Reinventar, frase né? clichê agora pra você carregar ela com o seu negócio, tá bom? Isso é Friedrich Nietzsche. Aquilo que não me mata, me fortalece. Fortalece. É sobre isso aí que você tá falando. É isso. Se todo dia o cara olhar pra dentro do negócio dele e imaginar que amanhã pode ser o último dia do negócio último dele, pode dia? acabar, e ele pensar... É lógico que a gente não vai tentar reinventar a roda. Não. Mas sempre que a gente puder melhorar os nossos processos, o negócio tende a crescer cada dia mais. E essa é a base da minha metodologia. A inovação, ela tem, né, várias possibilidades. E eu peguei ali o que eu vi acontecendo desde lá de 95. Então, o que é a base? Você precisa ter uma base muito sólida para dar o próximo passo, para criar um novo produto, um novo serviço. Porque o que eu vejo hoje é as pessoas querem inovar, querem sair criando aí produtos, até mesmo no mundo digital.
Eu tenho um espaço, será que eu preciso ter um curso online para gerar uma nova receita? Será que é esse o caminho? E esse caminho, às vezes, ele pode até matar o meu negócio físico ali. Mas a pessoa tá entrando na onda, tá hypando, tá entrando, né? Então, hoje eu pego muito desses casos, assim, que eu falo assim, mas por que você está indo por esse caminho? Não é estratégico, né? Aí você vem com estratégia. De forma alguma. E aí a gente perde, né? De novo, a essência, a gente perde o contato, a gente perde a proximidade, tudo aquilo que você construiu, e aí você vai perder uma hora no digital. Então, o digital a gente tem que ter muito cuidado, ele tem que ser planejado. Não é... Eu falo que muitos têm a tecnologia como a inovação. Eu falo que tecnologia é meio, sempre foi. E sempre será um meio. Faz todos. Se você não é da área de tecnologia, o resto para todo mundo é meio. É meio. Então, a inovação que eu defendo é o que eu estou fazendo hoje que é interessante e aquilo que eu posso mudar de processo, aquilo que eu posso melhorar ali no meu dia a dia e que pode rentabilizar de uma outra maneira. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora que ela talvez faça muito sentido para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Está acontecendo agora, recentemente, e todo mundo pode acompanhar isso, o efeito dos anônimos que estão crescendo absurdamente e estão tomando ali uma dimensão muito grande. Porque eles estão retratando aquilo que a gente sempre fez na infância e que a gente sempre deu muito valor. Aquela memória afetiva, igual o Fernando falou recentemente aqui, ou aquele sentimento vintage. Nós temos aí o luva de pedreiro no campinho de futebol, dando aquele chute no gol, e que de repente virou uma potência. Nós temos várias aí digitais influências aí que fazendo coisas simples, repetitivamente, mas fazendo com aquela cadência, com aquela importância, toma um corpo muito grande que acaba criando uma dimensão absurda. O que você pensa dessa tendência nova aí, desses semideuses do mundo da internet, que estão indo para ali, vencendo, crescendo com, às vezes, uma simples dancinha ou com uma musiquinha do momento e que ganha essa repercussão enorme e que grandes empresas não estão enxergando isso, não estão fazendo absolutamente nada às vezes? Eu defendo essa base da estratégia, né, para a gente pegar, eu falo que ela pode ser utilizada por qualquer empresa. E se for através da dancinha, se for através da produção de conteúdo, né? Se a gente identificar se é esse o caminho, a gente tem que colocar ali todos os esforços para isso acontecer. E eu digo que é um caminho, é uma estratégia como qualquer outra, que bem utilizada pode gerar um impacto assim gigante. A gente vê agora, né, o poder que as grandes empresas elas estão deixando de investir pesado num tipo de mídia, principalmente na televisão, e trazendo influenciadores para serem ali à frente da sua loja e atraindo um público mais relevante do que a mídia na televisão. E isso é feito por essas pessoas que estão ali no seu bairro, que tem um poder assim, de conquista gigante ali naquela região e que pode interessar muito para determinadas empresas. Comprar essa audiência é legal, de um digital influencer, de uma pessoa que está ali hypado. Mas qual que é o risco para a empresa que coloca como garota propaganda um cara que subiu rápido demais, chegou num sucesso rápido demais e talvez ele não está preparado? Porque essa pergunta nós estamos fazendo para um especialista exatamente disso, de mercado, marketing digital. Qual que é o risco que a empresa tem um exemplo? Às vezes eu contrato um rapaz lá do bairro lá e ele de repente cai num escândalo. Qual que é o risco que eu tenho para minha empresa? O risco é gigante. E esse risco ele tem que ser avaliado lá no início da base da criação da estratégia, onde que a gente vai mitigar esse risco e vai validar se realmente vale a pena, quais são os riscos que a gente pode ter contratando aquela pessoa ali. Então, isso lá no início da campanha está mitigado. E o que a gente vê, que as pessoas não sabem, né, o que acontece por trás dos bastidores dessas agências de marketing. Então, quando eu vou contratar um influenciador, a gente investiga, assim, tudo. Não é só lá o númerozinho bonitinho do Instagram. Número de seguidores. Eu tenho 100 mil seguidores. Não, vem aqui, peraí. E o engajamento disso, né?
Então vamos lá então, olha para aquela câmera lá vida. E agora você vai dar aquela dica de ouro para aquele cara que tá querendo contratar aquela social media, aquela digital influência do bairro, só deu aquela olhada por cima ali. Número de seguidor não é nada, não representa nada. Cuidado, não caia nessa situação de contratar uma pessoa porque ela tem ali 50, 100 mil, 200 mil seguidores. O que você tem que prestar atenção é qual o poder dela de engajamento, da essência dela, de conectar com a essência do seu negócio. Porque a gente está falando aqui de construir relacionamentos fortes por décadas. Eu não estou falando aqui de criar uma estratégia para a semana que vem ela trazer um prejuízo gigante para o seu negócio. Então tome muito cuidado com isso. Não é só analisar número de seguidores, mas sim analisar até mesmo a vida, o relacionamento verdadeiro dessa pessoa e se faz sentido. Essência do influenciador com a essência da empresa, e aí sim você cria uma rede. Os valores assim, não batem também, né? Se os valores não batem, não faz sentido nenhum. Eu vejo assim, grandes agências e vão ali, nossa, eu vou contratar aquela influenciadora porque ela assim tá na mídia, tá em tal programa. E aí contrata por esses requisitos. Por afinidade. Por afinidade. E aí quando começa a rodar a campanha, não dá nada. E aí a pessoa fala assim, gente, mas... Esse negócio não funciona, né? Não funciona, mas é fulano de tal, ela tem 500 mil seguidores. Mas os seguidores dela não estão alinhados com o seu produto, não consomem o seu produto. Não estão alinhados com a sua proposta de valor, com a sua essência. E aí sim, isso é um tiro no pé. Aí sim, você está simplesmente queimando dinheiro. Não vai ter retorno. Qual que é a dica então, Carlos? Você dá para aquele cara que está iniciando agora, que está montando o seu negócio, está pensando nas suas redes sociais, assim, qual que é o passo one que você daria para todo empreendedor agora? O básico, o feijão com arroz, pesquisa de mercado, avaliar o mercado. O que a minha concorrência está fazendo, o que eu posso fazer melhor. Eu acho que é o ponto básico. As pessoas querem a estratégia mirabolante, aquela coisa que vai dar um boom e transformar o negócio da noite para o dia. A gente sabe que isso não existe. Isso é uma ilusão assim, que a gente até vê as pessoas vendendo nas redes sociais. Isso não existe. O que existe é você começar o simples, o básico. Vamos começar fazendo uma pesquisa de mercado, que é uma ferramenta simples que a gente já utilizava aí há anos atrás e que ainda é validada até hoje. Qual que é o meu concorrente? O que ele está fazendo? Se você entra... Eu dei um exemplo na semana passada, eu entrei no Mercado Central aqui em Belo Horizonte, e aí você vai comprar queijo lá no Mercado Central. Se você olhar os empórios, a maioria vendem o mesmo produto. É verdade. O mesmo produto. E aí eu fui comprar um queijo num lugar que estava assim, tinha fila. Eu falei assim, opa... Alguma coisa tem. Alguma coisa tem diferente, tudo queijo canaça de Araxá, né? E aí o estrategista aqui, né, acende o alerta. Brilhou. Deixa eu ver o que essa pessoa está fazendo, qual que é a estratégia que ele está utilizando ali. É o queijo premiado. E aí você vai conversar, não, porque a fazenda tem um modelo de crescimento sustentável e... cuidado do campo. O cara está oferecendo diferenciais ali. E aí você vê assim, né? Olha só o diferencial, e aí você vai pagar 3 vezes, 4 vezes mais por aquele produto, porque aquela pessoa ali, ela colocou vários outros elementos para enriquecer sua proposta de valor. E olha só para você ver o que você falou, que é muito legal. No passado, nos Estados Unidos, um dono de uma empresa foi até uma TV de grande abrangência e fez um comercial muito bem feito, elaborado demais. E no final ele fez o convite para todo mundo. Espero que todos vocês me liguem, que eu tenho uma condição especial para vocês. Todos os nossos atendentes estão esperando vocês, ansiosos, para poder fechar os contratos, e aguardo todos vocês. Desligou o telefone, desligou a filmagem. Ninguém ligava. Aí ele contratou o estrategista de marketing, porque ele já tinha tudo. O estrategista de marketing viu tudo. Ele sentou com o cara, em 5 minutos, rabiscou um papel pro cara.
e só mudou a frase no final do cara. Você vai fazer exatamente tudo que você fez, só que agora você vai fazer o seguinte: você não vai falar que os atendentes estão te esperando, porque isso dá preguiça, parece que os caras estão lá e a hora que eu quiser eu ligar, eu ligo. Você vai fazer o gatilho da escassez com as pessoas. Falar, para quem ligar nesse momento agora e que conseguir falar com algum atendente, vai ter uma condição especial. Agora lembre-se, não desista caso as linhas estiverem congestionadas, porque o volume de ligação é tão grande, não perca essa oportunidade, que você consegue sim ser atendido e a gente vai conceder para você o desconto. Na hora que esse cara desligou essa câmera, essa filmagem, foi a coisa mais impressionante, como um passe de mágica. Todas as linhas ligando direto, congestionado, e quanto mais congestionado ficava, mais as pessoas persistiam, mais as pessoas insistiam em querer o desconto, querer comprar o produto. E o que eu quero falar para você não é sobre somente o que aconteceu, mas a importância do cara ter um especialista pensando na estratégia certa e não que está compromissado com acerto. Sim. Porque o grande diferencial de um estrategista de marketing, rede social, de qualquer coisa, é porque ele falha uma vez, falha duas vezes, ele está preparado para falhar 1000 vezes. Sim. Nós que somos do negócio não estamos preparados com as falhas. Nós falhamos, nós ficamos frustrados, achamos que é um fracasso. O estrategista não. Ele vai tentando várias vezes até ele encontrar a batida da lata. E no mundo hoje digital é muito sobre isso. Muitas dessas pessoas acabam obtendo sucesso porque eles vão fazendo incansavelmente até descobrir aquele batido da lata, aquele hype perfeito. Sim. Teve um evento em São Paulo, teve a participação do Bottini, Bottini é o maior Compre vendedor agora, de todo como é que é? tempo. Compre já, como é que ele fala? Shoptime, né? Shoptime. E ele falou uma coisa incrível, que você falou um pouquinho aí. A repetição. Você entender ali onde que você errou e aperfeiçoando aquilo ali e trabalhar muito na repetição. Tanto que você pega os vídeos dele, você fala assim, gente, é mesmo? Ele fala 1000 vezes a mesma coisa. E quando o estrategista do Shoptime, né, viu que as vendas quando ele estava lá no ambiente não estava crescendo, e ele começou: Bottini, muda para isso, muda sua fala. Bottini, acho que repete isso aí várias vezes. Pronto. Então, assim, ele entrava no ar e repetindo. Ele tinha um bordão, né? Sim, e o telefone não parava de ligar. Virou o sucesso que é de vendas. Shoptime e Ciro Bottini estão correlacionados, né? Então, a estratégia, ela não é que nós vamos desenhar, ela não acontece assim, vou instalar o dedo aqui, pronto, já está funcionando, está operacionalizada e vamos ter o resultado. Erro e acerto. Aprenda rápido, né? Erre rápido, e assim você vai construindo ali o melhor caminho para chegar lá no resultado, naquilo que está dentro ali do planejamento estratégico da empresa. Olhando para aquela câmera ali agora, você vai fazer um convite para todos os nossos ouvintes e telespectadores, para as pessoas poderem te conhecer melhor, entrar nas suas redes sociais, e aquela pessoa que quiser uma consultoria para poder avaliar o seu negócio, é o seu momento. Webinar agora em setembro. Faço um convite a todos, empreendedores, empresários, você que tenha uma ideia no papel e não está conseguindo criar situações melhores aí, enxergar novas oportunidades para o seu negócio. Nesse webinar eu vou mostrar, através dessa metodologia de inovação e do marketing estratégico, como que você pode, desde o início, validando a sua ideia e construindo um negócio sustentável, lucrativo, por décadas. Então, esse webinar vai acontecer em setembro, são várias datas. Vou divulgar no meu perfil, no Instagram, carloscruz.digital. Lá vocês vão encontrar as datas e o formulário para inscrição. E o melhor de tudo, é gratuito. Uau! Já tem 2 lá, né, Fernando? Essa palavra gratuito aí muda tudo. E é um gatilho que desperta as pessoas, né? Todo mundo quer de graça, ninguém quer pagar nada. Mas depois que a pessoa gosta do conteúdo e realmente vê que faz sentido, as pessoas fazem questão de pagar. É uma estratégia assim, que a gente utiliza muito e tem muito sucesso.
levamos as pessoas que realmente querem, estão buscando esse conhecimento, e lá elas vão sair já num primeiro momento com uma transformação, com a cabeça assim, fervilhando. É um momento assim único, são 2 horas que eu falo ali, apresento cases, apresento toda a metodologia, e lá no final, né, temos um convite das pessoas para participarem da nossa mentoria e dos cursos que a gente tem desenvolvido. Eu acredito muito nesse processo aí, principalmente para a parte do jovem empreendedor. Sim. Jovem empreendedor, você que está começando agora no mundo dos negócios, você tem primeiro que provar quem você é, para depois, de fato, você criar relevância e ser uma referência para as pessoas. Mas se você já quer começar um negócio, já cobrando e cobrando alto, pode ter certeza absoluta que você já está programado ao fadado, ao fracasso. Entenda, o seu negócio é sobre você e o que você faz, não sobre o que as pessoas compram e estão dispostas a pagar. Isso você vai construir durante a jornada. Quando você falou a palavra gratuidade, aí tem muita gente que às vezes vê com mau olhos. Ah, não quero valor no meu negócio, eu estou vendendo meu negócio a preço de banana. Nós não estamos falando disso. Não. Nós estamos falando do seu compromisso com a sua competência. Se você é competente o bastante, se você acredita realmente no seu potencial, a palavra gratuita ela vai andar do seu lado o tempo todo. Sabe por quê? Você só precisa de uma oportunidade para provar para as pessoas quem você é. E gravem. A melhor forma que tem é no cafezinho e é no almoço grátis. Mas nem todo cafezinho, nem todo almoço é grátis. Ele é apenas o início de uma grande e longa jornada. De uma grande e longa transformação. Eu digo que no meu papel na sociedade é o que eu entrego de maior valor. Então, desde lá do início da faculdade, no meu juramento, eu sempre tive esses momentos de entregar, e a entrega de muito conhecimento. Vocês podem ver nas minhas redes sociais, nos eventos que eu participo, eu entrego tudo. Claro que o processo de transformação, quando você tem ali para sua empresa um consultor, quando você é empreendedor, tem um mentor por trás, facilita muito. Isso a gente sabe. Quando você realmente tem uma pessoa que tem um conhecimento amplo e que vai dar o tom do início, de onde que o empreendedor ali está perdido, é fundamental. Vou te dar uma anamnese, vou colocar um insight mais fácil para você. Quem de nós aqui imagina viver sem o Waze? Ninguém. Hoje eu conheço o Belo Horizonte inteiro. Mesmo eu nunca tinha ido nos lugares. Só basta ter o Waze. O Fernando é mestre no Waze, né, Fernando? Não, eu não vivo. Já liga lá e não se vive. preocupa com o resto. Ter um consultor, um especialista por trás é exatamente você ter um Waze. Não significa que você vai acertar sempre. Às vezes o Waze manda a gente ali para uma vilela, para um lugar meio estranho. Com certeza. Mas que você vai chegar no seu destino, pode ter certeza que você chegar. Carla, muito bom falar com você. Adorei sua presença aqui no Papo de Salão. Agora nós vamos partir para o desafio do Ferdinando. O desafio do tango. Ué. Ou do bolero. Pode escolher. É brincadeira, no seu caso. É o seguinte, chega no final do podcast, a gente tem sempre o desafio, né? Um é um pedido de uma música para colocar na nossa playlist, e o outro é o desafio da cambalhota invertida. Nossa! Você pode escolher ou falar uma frase clichê pra gente. Aquela frase que fez sentido para você a vida inteira, que você acha que as pessoas que escutem pode também ter alguma diferença. Então vamos lá, seu Carlos, uma música e uma frase clichê para nós. A frase clichê que eu carrego desde o início é: nada é impossível. Nada é impossível. Nada é impossível quando você tem o seu sonho alimentado ali por processos de execução. Nada é impossível. Tudo que eu planejei e sonhei, eu estou executando. Maravilha. E agora Nada aquela música que fez sentido na sua vida. Viva la vida. Coldplay. Oh, muito bom, hein, Boa cara? música. Grande Carlos Cruz, @digital. No Instagram, nas redes sociais. É isso aí. Foi um prazer ter você com a gente. Obrigado pelo bate-papo aí. E esse foi o Papo de Salão da Socila. Obrigado, Carlos. Obrigado, gente. Eita! Que isso, hein?